Olá! O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre Observatório do Controle. O Observatório do Controle vai ser lançado aqui oficialmente, inclusive, durante uma audiência pública que será realizada no dia 22 de março, às 16 horas, e acontece no auditório Paulo Kobayashi. Vai acontecer, melhor dizendo, no auditório Paulo Kobayashi, com o tema Quem controla os controladores em uma democracia? Olha, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios, primeiramente, o deputado Luiz Cláudio Marcolino. Deputado, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios, no nosso programa. E também ao lado do deputado, eu tenho o Rafael Rodrigues Viegas, que é presidente do Observatório do Controle, né, Rafael? Então, eu já de cara queria que você explicasse o que é o Observatório, Rafael. Primeiro, um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade de poder falar do Observatório. Agradecendo imensamente a oportunidade ao deputado, o gabinete do deputado Marcolino. Bom, o Observatório é uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? Que é resultado de bastante tempo de pesquisa sobre o tema controle da administração pública. Então, é a reunião, né, de pesquisadores, tanto da Fundação Getúlio Vargas como da Universidade Federal do Paraná, que resolveram, então, criar o observatório para acompanhar as atividades dos órgãos de controle. Por exemplo, tribunais de contas, ministérios públicos, controladorias internas. Então, esse é o observatório, né, que vai ser lançado aqui. Mas essa ideia do observatório surgiu, eu digo assim, por quê? Qual foi vamos dizer, o mote, né, da criação do observatório? O porquê disso? Bom, tem um problema que já é clássico na própria teoria do controle democrático da administração pública, que é o próprio título do evento. No final das contas, quem controla os controladores? Quem controla os tribunais de contas? Quem controla o Ministério Público? Membros do Ministério Público? São os que controlam tudo. Que são os controladores de praticamente tudo, né? Então, o gestor público, o prefeito, ele sabe bem do que a gente está falando aqui. Porque ele lida com esses órgãos de controle na sua rotina, né? O gestor público, ele é controlado por esses órgãos, né? Então é importante que a sociedade, né, conheça cada vez mais o que fazem, como estão estruturados esses órgãos de controle, quais são as suas práticas e eventuais impactos em políticas públicas. Bom, bem interessante, né, deputado, você ter esse observatório para controlar quem controla as coisas. É importante, Sérgio, né, quando a gente convidou aqui o Rafael e a Rayane para conversar um pouco com a gente, né, sobre esse observatório, que muitas vezes o que a gente ouve falar? O Tribunal de Contas, né, rejeitou as contas do prefeito. Sim, certo. Né, ou a gente tem, em alguns lugares, né, servidores públicos que não querem aprovar, né, uma eventual obra, que ele tem receio depois de ter um apontamento que leva ali para a sua vida funcional, inclusive muitas vezes um servidor público ele pode ser exonerado. Nós temos alguns prefeitos que às vezes vem uma ordem ou uma decisão de Ministério Público, né, que é para fazer alteração na sua estrutura de gestão da prefeitura. Nós temos Câmara de Vereadores, que às vezes o Ministério Público determina que tem que haver uma redução do número, né, de servidores. Só que quando a gente entra no serviço público, qual que é o nosso papel, inclusive como deputado estadual? É fiscalizar a execução do orçamento do governador, né, ver se aquele orçamento que nós aprovamos aqui está sendo executado corretamente, né, se as obras foram superfaturadas ou não. Do mesmo jeito que nós temos esse papel de fazer uma fiscalização, o Tribunal de Contas também o tem. O Ministério Público também o tem. Os órgãos de controle também têm esse papel, têm essa função. Só que muitas vezes, no caso do deputado estadual, do deputado federal, do vereador, do senador, de 4 em 4 anos, ele passa por um processo de eleição. Né? Nós somos testados na urna. Né? E quem faz, né, o controle, né, de quem faz a gestão do controle? Eles não são, né, não passam por uma eleição de 4 em 4 anos. Eles não passam por uma avaliação da sociedade. Né? Eles acabam entrando no Tribunal de Contas. Né? Hoje, quem está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma parte é eleito aqui na Assembleia Legislativa, uma parte indicado, né, também pelo governador, passa aqui pela Assembleia e a gente acaba aprovando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
No caso do Estado de São Paulo, fora a cidade de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprios do município, todos os demais municípios do Estado de São Paulo, né, quem faz o acompanhamento, né, dessas cidades, né, é o Tribunal de Contas do Estado. Dou um exemplo para você. Agora, em 2023, a questão da desoneração tributária, a maioria dos municípios não vai conseguir fechar o orçamento de 2023. Com certeza, né, Rafael? A maioria dos municípios vai ter um apontamento nas suas contas no ano que vem, que eles não vão ter conseguido fechar o exercício de 2023. A responsabilidade é do prefeito ou é do governador que fez uma desoneração tributária, que tirou recursos do orçamento do município, que antes estava projetado, né, fechar o caixa com um montante, fechou o caixa com o outro, não vai conseguir cumprir com as suas obrigações. De quem que é a responsabilidade? É do prefeito ou é do governador? Só que aí o Tribunal de Contas do Estado ele vai apontar quem? Um problema na administração pública municipal, né, sem levar em consideração o papel que o governo do Estado teve nesse processo de reduzir o orçamento do município, que será prejudicado quando for apontado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas quem que são essas pessoas que são no Tribunal de Contas do Estado hoje, que vai fazer uma análise, às vezes, que deveria ser técnica do município, mas muitas vezes é uma avaliação política. Então a ideia do Observatório do Controle é para conversar um pouco sobre isso. Qual que é o papel desses, não só dos tribunais, mas de Ministério Público, né, seja ele estadual, federal, outros órgãos de controle do Estado, que acaba acompanhando a democracia, né, no Estado. Porque se você tem a democracia, você tem lá o Legislativo, você tem o Executivo, você tem o Judiciário e tem os órgãos de controle. Né, e a gente fala muito pouco dos órgãos de controle. Então a ideia do lançamento do Observatório para começar, né, dialogar com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, né, com a sociedade, né, o papel, né, desse órgão, do Observatório de Controle, para a gente poder acompanhar, como eu falo, mais de perto o papel que esses, né, controladores têm, que muitas vezes acaba parando uma obra, né, que não deveria ser parado e às vezes, né, autoriza uma obra que deveria ser interditada desde o começo. Tá, mas aí... Não, eu vou te dar até... Você quer a palavra, mas só para te perguntar antes, se você quiser explicar primeiro o que você quer falar, que você vai dizer, eu só ia indagar quem são, como é que se forma esse observatório. Eu digo em termos de pessoas para fazer esse controle ou para, né, ter, no caso, o andamento do observatório. Quem são as pessoas que compõem isso? Posso antes só fazer uma observação em relação claro. a uma palavra que o deputado deu? Sim, claro. A questão do gestor, o receio que o gestor tem, que a gente chama, né, de colocar o CPF dele, né? A gente chama, é uma discussão há um tempo já, que é chamada de o apagão das canetas. O que é o apagão das canetas? O gestor público, ele tem receio de tomar decisões, ele tem receio de inovar, porque ele precisa saber o que pensam os controladores. E como disse o deputado, quem são os controladores? No caso do Ministério Público, são pessoas selecionadas por um concurso público que depois de um tempo se tornam vitalícios nos seus cargos. O controle que o Ministério Público recebe é pela Corregedoria e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que tem, na sua maioria, uma composição de membros do Ministério Público. Então, a gente não está falando aqui de um controle externo, né, de um controle social. A gente está falando de um controle interno realizado pelos próprios controladores em relação a eles mesmos, né? Então, voltando agora à sua pergunta... Ou seja, não tem quem de fora quem controle eles, ou que passe... Exato. Eles mesmos de dentro controlam... Exato. Então, tem um controle deles mesmos. O observatório busca cumprir esse papel, né, que é essa distância entre o Estado e a sociedade, né, aproximar o cidadão do órgão de controle, para que ele também entenda, né, o que faz o órgão de controle, para que ele saiba acionar os órgãos de controle. Bom, e quem integra o observatório? Somos, na maioria, então, pesquisadores de órgãos de controle da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal do Paraná. Esse observatório ele tem um conselho consultivo, né, de pessoas notáveis e reconhecidas nas suas áreas, né, como promotores de justiça, diplomacia, professores conhecidos na área, né, de controle, com pesquisas há mais de 20 anos sobre tribunais de contas, por exemplo. Então a gente está bem acompanhado nesse sentido, né? Então a equipe é formada de pesquisadores. Quem vai produzir, né, as informações, vai fazer o levantamento de dados, né? O observatório, então, ele vai produzir essas informações, né, com base na sua equipe de pesquisadores, uma equipe própria, que vai fazer esse levantamento, gerar relatórios, né, relatórios analíticos da estrutura dos tribunais de contas,
comparando diferentes estados, né? Como atua, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo em relação a um tema, a gente vai poder comparar como funciona em outros estados, como o Ministério Público Federal atua em certas situações, por que um prefeito recebe uma recomendação administrativa e um prefeito de um município vizinho que às vezes fez uma coisa parecida não recebe. Às vezes o prefeito fica sem entender isso. O que aconteceu? Foi instaurado um termo de ajustamento de conduta. As pessoas escutam muito um TAC. O que é um TAC? As pessoas precisam passar a conhecer um pouco melhor, porque isso tem definido a vida das pessoas, né? Os órgãos de controle, eles não foram projetados para elaborar políticas públicas, mas em muitos aspectos eles têm avançado nesse sentido, né? Ou seja, extrapolando as suas atribuições. E esse é um ponto importante, né? O prefeito foi eleito, né? O deputado é eleito, o governador é eleito, o presidente da República é eleito. Ele sofre o controle pelo voto. Quem controla os controladores em uma democracia além deles mesmos? Esse é o ponto. Então, quer dizer, o controle é diferente do que a gente já tem, né, deputado, dos órgãos públicos, que é a transparência, vamos dizer. É diferente, então, essa questão do controle, porque a transparência é o que mostra, né, o que o povo, a população, tem acesso para saber de tudo o que acontece. O que acontece com o seu dinheiro, para onde vai o seu, né, onde é investido o dinheiro, né, na administração pública. Hoje a gente tem isso, a gente tem isso aqui na Assembleia, né, deputado? A transparência. Mas é diferente o controle, né? Isso é que assim, quando a gente pensa no parlamento, você tem as regras estabelecidas. Você tem uma eleição de 4 em 4 anos, você tem uns projetos de lei que você acaba acompanhando. Quando você pensa no executivo, né, seja o prefeito, o governador, né, ou o presidente, ele indica ali os seus ministros, né, os seus secretários. E os seus secretários, né, muitos deles, né, como o Rafael colocou, né, o poder da caneta desaparece, porque ele fica com medo de executar, né, a sua função de secretário ou de ministro. Por que ele fica com medo? Vamos imaginar, se você vai fazer uma obra, né, de infraestrutura, vamos pegar aqui uma obra aqui na zona norte de São Paulo, do Rodoanel. Está parado. Se você for checar a obra do Rodoanel, você vê que muitas vezes, né, o técnico tinha que dar um parecer, né, sobre o Rodoanel, ele não dava com receio, né, que ali é uma obra que impacta o meio ambiente. Aí, se ele dá um parecer, depois tem um questionamento de algum órgão de controle, quem que responde? Nem sempre é o secretário, quem responde é o técnico que estava ali para assinar. Aí o que o técnico faz? Ele deixa lá na gaveta dele, aí quando ele sai de férias, ele passa para um outro servidor fazer análise daquele projeto. E isso vai atrasando a obras em muito tempo. Mas por que tem isso? Porque ele não sabe, né, quando ele vai assinar um documento, né, ou uma proposta de execução de uma obra, quais são os critérios que ele tem que observar, né, para poder fazer aquela autorização. Porque às vezes ele aprova de uma forma, aí muda, né, quem está cuidando desse processo altera lá no órgão de fiscalização, e aquilo que ele fazia como regra já não vale mais. Vale a regra que a outra pessoa que está assumindo aquela pasta acha que é aquilo que vale. Então, tudo aquilo que foi feito para trás não vale. Então, ele fica com medo de assinar, de ser apontado e ter a sua carreira, né, como ele fala, interrompida, porque ele pode ser, inclusive, exonerado do cargo se tiver algum questionamento, algum processo, né, contra aquele servidor. Isso vale, eu estou falando aqui do meio ambiente, mas vale para obras de infraestrutura, né, vale para um processo que, de repente, né, tem lá de desapropriação numa área eventual área de risco. Né? Então, tudo isso, quando você pensa em gestão pública, isso está colocado. Pega um presidente de Câmara Municipal ou um presidente da Assembleia Legislativa, aqui o André do Prado. Se ele tomar alguma decisão que depois o Ministério Público questionar aquela decisão que ele tomou, ele pode ter, né, o seu mandato eventualmente cassado lá na frente, porque ele fez algo que... Tomou uma decisão em tese. Só que uma parte do momento achava que estava correta, outro possa vir e falar que aquela decisão estava errada. Agora, quais são os critérios que você tem para tomar essa decisão? Quando a gente fala das câmaras de vereadores, tem lugar que o Ministério Público determina que tem que ter uma redução, né, uma recomendação para reduzir o número de servidores, né, da Câmara Municipal. Ou tem que ser, todos eles têm que ser de nível superior. Está embasado em quê? Por que os servidores de Câmara Municipal ou de Assembleia Legislativa têm que ser de nível superior? Por que você não pode ter servidor de ensino médio? Então, tem câmaras municipais
o Ministério Público determina que tem que ser todos de nível superior. Mas qual que é a base dessa recomendação? Porque isso pode ser feito numa cidade e na outra cidade não. Porque se fosse, teria que ser em todas. Nós tivemos agora a eleição de conselho tutelar. Tem membro do Ministério Público que determina que tem que ser todos de nível superior, tem que ser formado de nível superior para poder concorrer a uma vaga, né, de conselheiro tutelar. Por que isso vale para uma cidade e não vale para outras? Então não existe uma regra, né, estabelecida quando você pensa em quem faz o controle da gestão pública do prefeito, né, das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, né, esses que fazem o controle, né, desse servidor público, né, que seja o prefeito, ou seja o governador, né, ou seja as câmaras municipais, né, a partir do seu presidente, ninguém controla eles. Então muitas vezes eles mudam normas, mudam regras, né, sem avisar com antecedência, né, para os municípios que eles têm que fazer o processo de acompanhamento, e hoje o que você faz é normal, daqui 2, 3 anos aquilo já passa a ser irregular, sem avisar com antecedência, né, para os prefeitos que a regra mudou. E aí muitas vezes o prefeito tem ali um apontamento, pode perder o mandato muitas vezes em virtude de uma regra, de uma norma que o Tribunal de Contas tem, e não houve processo de transparência de diálogo com os prefeitos que aquela norma ela foi mudada. Aí entra o papel, no caso que o deputado acabou de citar, Rafael, entra o papel do observatório, vamos lá, do controle, né? Sim. Para poder ver uma situação, como o deputado citou agora, né, das pessoas ter que ter nível superior na Câmara, né, para poder entrar. E o observatório vai lidar com evidências. Então vai trabalhar com dados que sejam, que nos permitam comparar a atuação desses órgãos de controle, ou seja, uma série histórica. Vamos dar um exemplo aqui de uma política pública, saúde pública, poderia ser educação, segurança pública, uma obra, né? Como atua, por exemplo, o Ministério Público nesses casos? Eles pedem recomendação administrativa ou já instauram um inquérito civil? Ajuizam uma ação ou encaminha direto para o âmbito criminal? Então, se há diferenças, se há padrões, né, padrões de atuação, os tribunais de contas, da mesma forma, né, como eles impactam na elaboração das políticas públicas? O que nos permite dizer que há esse impacto? Então é preciso trabalhar com dados, com evidências. Então a gente vai fazer esse levantamento, trabalhar com relatórios descritivos e também analíticos, permitindo comparar a atuação, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, do Estado e, no caso de São Paulo, do município, né, dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, né? Então é muito importante cobrir esse espaço. A gente tem, né, o Brasil tem o Conselho Nacional da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que foram projetados para realizar controle sobre magistratura e Ministério Público. Não há um Conselho Nacional, por exemplo, dos Tribunais de Contas. Não há, né? Então você observa aqui um espaço, uma falta, na verdade, de coordenação em relação às práticas dos Tribunais de Contas. Então, CNJ e CNMP, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, avançaram em relação a isso, em vários aspectos, em relação à transparência, prestação de contas do próprio Ministério Público, do Judiciário. Nos Tribunais de Contas, a gente não tem um Conselho Nacional, né? Então, o observatório, ele também vai trabalhar nesse aspecto de fazer um levantamento de dados, como fazem CNJ e CNMP, com publicação de relatórios anuais das atividades do Judiciário e Ministério Público, nós faremos em relação aos Tribunais de Contas. Por exemplo. Bem... Eu, sinceramente, te confesso que eu sou leigo no que você acabou de dizer. Não sabia que não tinha esse controle. Eu achava que tinha, até por causa da transparência de tudo que a gente estava falando agora, né, deputado, em relação ao Ministério Público, né, aos órgãos que... E para a gente, Sérgio, nós sempre defendemos que tem que ter esses órgãos de controle, né? Quando o observatório vem, ele vem justamente nessa perspectiva. Eu achava que tinha esse controle, né? que tinha um... Porque o que você tem? Pega o Ministério Público, ele tem um papel importante de fiscalização e de acompanhamento, né, das obras públicas. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem um papel importante para fazer análise, né, se aquela licitação está correta e depois ela foi executada ao longo do tempo. Como a Assembleia Legislativa que tem o seu papel também de fiscalização também do governador do Estado. O que para a gente é importante que para esses órgãos de controle também tem as regras de funcionamento onde os prefeitos saibam quais são, né, as necessidades que tem, né, para fazer a prestação de conta corretamente. Porque nós defendemos que eu pago um imposto, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Aquele imposto tem que virar saúde, educação, mobilidade, segurança pública,
né? E para virar tudo isso, ele tem que passar por um processo de licitação, de chamamento público. Então, o papel dos órgãos de controle é garantir que, de fato, a licitação seja feita corretamente, né? O Tribunal de Contas depois tem que acompanhar para ver se efetivamente aquilo que foi aprovado está sendo executado. Então, para a gente, o órgão de controle ele é importante, só que ele não pode ser politizado, né? Ele tem que ser técnico. Ele não pode, para um partido eu tenho um olhar, para um outro partido eu tenho outro olhar. Então, quando o observatório vai trazer um pouco esse levantamento e as informações, vai mostrar, vamos supor, pega numa mesma região, eu tenho lá 15 cidades. Né? Vamos supor, aí você tem lá 8 cidades, é do Partido dos Trabalhadores, as 5 cidades não. Aí naquelas cidades que é do Partido dos Trabalhadores, você tem uma rigidez dos órgãos de controle sobre aquelas cidades. E as outras 5 você percebe que não tem o mesmo tipo de questionamento. Então, se a regra vale para uma cidade, ela tem que valer para todas as cidades, para todos os municípios. Se a regra vale para um, ela tem que valer... Então, o observatório vai trazer elementos estatísticos, né, e reais, né, mostrando que como é que num determinado estado o órgão de controle funciona de um jeito, porque em outros funciona do outro. Então, a intenção do observatório é criar a condição que você possa, né, a partir dos órgãos de controle, você ter um acompanhamento efetivo da transparência da execução do orçamento, porque nós também defendemos isso, né? Eu sempre defendi o Ministério Público, eu sempre defendi a Defensoria Pública, sempre defendi o Tribunal de Contas do Estado, mas eles têm um papel, quando a gente fala na democracia, é de fazer esse controle, né, social, mas nós precisamos também, a partir desse trabalho que eles desenvolvem, né, como é que eles vão ser controlados também pela sociedade? Porque mesmo quando ele passa no concurso público, né, ele é o servidor do Estado. Então ele tem que, né, agir de acordo com a legislação, ele tem que agir de acordo, né, com regras, com normas. Né, não pode ter ali apenas um olhar político, né, a partir de quem o indica. Vou dar um exemplo para você. No mandato passado, né, eu acompanhei muito aqui a questão do metrô e da CPTM. Nós só conseguimos avançar um pouco na denúncia do metrô e da CPTM na época, da Alstom, da Siemens, porque nós conseguimos um resultado do Ministério Público francês. Nós conseguimos dados, informações do Ministério Público francês, também tinha aberto um inquérito lá, e assim, um inquérito muito bem detalhado. E aqui no Brasil, por exemplo, você não tinha a mesma profundidade da investigação que foi feito no Ministério Público, né? Tinha lá uma parte veio da Suíça, outra parte veio da França, e eram empresas que eram multinacionais operando no Brasil. E aí a gente foi no Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, né? Nós tivemos que depois recorrer ao Ministério Público Federal, que nós questionamos na época o De Grandes, que tinha engavetado, inclusive, a parte dessa fiscalização. Aí quando a gente conseguiu fazer esse questionamento, o que acabou acontecendo com o De Grandes? Ele foi fazer um curso. Foi dado férias para ele. Quer dizer, então, a forma de penalizar era fazendo um curso fora, era depois uma férias ou uma aposentadoria, não necessariamente fazer uma avaliação efetiva se ele, na função do seu cargo, ele podia, né, engavetar um processo tão importante como aquele, que é do Ministério Público aqui no Estado de São Paulo em relação à corrupção na Siemens e na Alstom. Porque ali você mexia com peixe grande. Você estava mexendo com o governador do Estado, você estava mexendo com secretários de Estado, e não era coisa de uma gestão, já era coisa de décadas. E a gente conseguiu comprovar que tinha uma estrutura de corrupção no metrô e na CPTM. Então, naquele momento, o papel do Ministério Público era aprofundar, fazer a sua investigação e dar os seus encaminhamentos. Só que acontece que o Ministério Público fez, sentou em cima daquele processo que a gente estava investigando. Então, só que não tem como você questiona lá o CNJ, o Conselho Nacional, do Ministério Público Federal. Só que depois ali você não tem mais o que fazer. Então nós temos o questionamento e só conseguiu andar o processo quando nós recebemos o relatório do Ministério Público, né, tinha lá, estava em francês, na verdade, mas veio do Ministério Público suíço, o processo daqui conseguia andar. Então, só que não tem ninguém que possa fiscalizar, né, ou ter alguma regra que faça com que eles sejam obrigados a aprofundar a fiscalização. E é nisso que o Observatório de Controle vai atuar, né, vai inserir. A gente já vai fazer um intervalo, eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, dar algum apontamento mais sobre o observatório. Só uma última colocação, até usando esse exemplo do deputado, né? Em relação ao membro do Ministério Público Federal, né, que é provocado a atuar, no caso do metrô, e não atua. E depois de um certo tempo, ele deixa a carreira para atuar em consultorias, etc. Então isso é muito comum, né? E a gente precisa ficar atento, a sociedade precisa conhecer melhor como funciona, né? Inclusive essa porta giratória. Né? Esses órgãos de controle, eles não atuam isolados. Né? Isso eu falo com base em pesquisas que realizamos.
é muito importante para a sociedade entender como é escolhido o chefe do Ministério Público, né? Quem preside um Tribunal de Contas, né? Qual é o processo de escolha de um conselheiro de Tribunal de Contas? Bom, o Observatório busca, então, né, cobrir esse espaço, né, contribuir para que a sociedade, né, possa realizar um debate mais qualificado sobre o controle da administração pública, né, quais são os impactos desse controle nas políticas públicas. Então, estão todos e todas aí convidadas Legal. para o lançamento do Observatório no dia 22. Perfeito. Rafael, eu queria agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Nós vamos para o intervalo agora e já a gente está de volta, mas com a Rayane Vieira Rodrigues, que é diretora de comunicação. Eu te agradeço pela participação aqui, Rafael. Obrigado. Agradeço. Rafael, que é o presidente do Observatório do Controle. Então nós vamos para o intervalo, voltamos já, um instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Lespe em Pauta. Hoje, conversando aqui, batendo esse papo sobre o lançamento, inclusive, do Observatório do Controle, que vai acontecer, né, inclusive durante uma audiência pública que vai ser realizada no dia 22 de março, às 16 horas, no auditório Paulo Kobayashi, aqui da nossa Assembleia Legislativa. E o tema é quem controla os controladores numa democracia. E eu estou batendo esse papo aqui com o nosso deputado, aqui que está comigo aqui, Luiz Cláudio Marcolino. E agora, ao lado do deputado, estamos com a Rayane Vieira Rodrigues, que vai ser a diretora de comunicação, né, do Observatório do Controle. Eu queria que você explicasse, falasse um pouco do teu trabalho, como é que vai ser, né, no Observatório do Controle, Rayane. Obrigada, Sérgio. Obrigada, deputado, por me receber. Então, acho que a diretoria de comunicação ela tem um papel importante, porque o observatório ele vai realizar e vai fazer o controle social sobre os órgãos de controle. Então, é o controle da sociedade civil, não é um controle de um órgão público sobre outro. Sobre outro órgão, Então, a comunicação ela é essencial para conseguir comunicar com o nosso público, que são as pessoas, a sociedade. O que são esses órgãos de controle? Qual a importância deles? O que a gente precisa entender? São funcionários públicos, funcionários do Estado, servidores públicos, mas que a gente sabe muito pouco sobre a atuação deles. O que eles fazem? Como eles fazem? Como eles atuam e qual a importância do trabalho deles para mim, para as pessoas comuns, né? Então, qual o efeito da atuação na saúde, na educação? E depois as pessoas vão sentir o efeito dessa atuação, mas sem ter necessariamente o conhecimento, a consciência de quem é que tomou aquela ação. Então, a comunicação ela tem esse papel de conseguir conversar fora da academia, fora desse núcleo de pessoas que estudam teoricamente esses órgãos, o que eles são, como eles funcionam. Quer dizer, isso o observatório ele tem um impacto significativo aí no caso, na forma de como se tem o controle, né, sobre a administração pública. Isso. Não é isso? Isso. E os efeitos desse controle, eles são diversos e a gente sente isso diariamente. Então, um exemplo que eu tive mais contato em pesquisas que eu participei e realizei em questão às creches. Então, a gente tem um problema de oferta de vaga em creche no país inteiro, não só em São Paulo. Existe muita judicialização, muita atuação do Ministério Público, Defensoria, nesse quesito, e o Tribunal de Contas agora atuando muito mais em educação também, pesquisas recentes já têm mostrado isso. Então, a atuação do Ministério Público, por exemplo, que é um tema que eu já conheço melhor, ele trouxe diversos efeitos para a educação infantil, especificamente em creche, no estado de São Paulo, nos últimos anos. Mas as pessoas, elas olham para isso, elas pensam às vezes que a creche ou a política pública ela é daquele jeito somente por conta do prefeito, porque o prefeito quer daquela forma, ou porque o governador quer daquela forma, no caso das creches, os prefeitos. Mas o Ministério Público, ele também incentiva e ele também tem determinações para a administração pública de desenho de políticas públicas.
um efeito da atuação é aumento de vagas, que é muito positivo, né? Então, você tem um direito, que é o direito à creche, que ele não é respeitado sempre por diversos fatores, não é só falta de interesse do administrador público, mas você tem um aumento de vagas, mas ao mesmo tempo você tem superlotação nas salas de aulas. Então, a Justiça, o Ministério Público determina que aquele município matricule mais crianças. Mas não olha e às vezes, por falta de conhecimento de como funciona a política pública, para todos os fatores que estão envolvidos ali. Então, você pode ter efeitos muito positivos de aumentar o acesso àquele direito, mas também efeitos não tão positivos por não entender todos os aspectos que envolvem uma política pública que é muito complexa, né? Deputada, o que ela está falando, né, o senhor entende muito bem disso, né, a atuação do Ministério Público é isso. E os órgãos também, que é bom a gente saber falar dos órgãos que vão ter aí que ter uma explicação, vamos dizer assim, melhor, né, de como atuar com políticas públicas, né? E a importância, Sérgio, é como é que você transforma a questão da creche que a Rayane comentou. Às vezes você tem uma determinação lá e fala, é um direito da criança estar na creche. Sim. Mas muitas vezes o município ele não tem recurso suficiente para construir creche para dar creche para 100% das crianças daquela cidade. Né? Só que então não foi analisado, né, o potencial que aquela cidade tem para aplicar aquela política pública na cidade. Por mais que seja uma determinação legal e a creche é um direito da criança, não é dos pais, é da criança, então o município tem que criar a condição de ter aquela vaga. Só que às vezes o município não tem orçamento para aquilo. Então o Ministério Público ou o Tribunal de Contas ele não pode vir como punitivo, ele tem que criar condições do direito ser garantido, mas que também tem que ser analisado se aquela política pública está sendo feita corretamente ou não. Porque aí você pode ter uma parceria com o Estado, você pode ter uma parceria com o governo federal, você não está tirando o direito da criança, mas você tem que analisar dentro do Estado de São Paulo se aquele município ele tem a mesma condição, né, de executar aquela política pública combinada com os municípios da região. Como é que eu olho isso dentro de uma região metropolitana? Às vezes uma cidade, ela tem mais condição de absorver, por exemplo, né, ou combinar uma ação combinada com outras prefeituras, se tivesse um trabalho mais articulado. Não, citando São Paulo mesmo, que tem 12 milhões de habitantes. Que tem visto muito nas cidades agora. A Rayane deve ter informações sobre isso. Né, questão de remédio de alto custo. Eu tenho um prefeito que tem reclamado, fala, Marcolino, aqui às vezes eu estou tendo que pagar um remédio de R$1 milhão, né, que ele falou, eu não tenho um dinheiro que eu não tenho na prefeitura, aí a justiça determina que eu tenho que garantir esse remédio de alto custo. É importante, porque aquela família, né, precisa daquele remédio de alto custo. Só que aí onde é que o munícipe ele recorre? Ele recorre a quem está mais perto dele. Ele não entra com uma ação contra o Estado, ele não entra com uma ação contra a União, ele entra com uma ação, né, contra o prefeito. E aí o prefeito é obrigado, muitas vezes, a ter que, né, pagar, porque a hora que ele tem uma ação judicial, uma recomendação, ele tem que cumprir aquilo ali por possibilidade, às vezes, de perda, inclusive, do seu mandato, do seu próprio mandato. Então, ele acaba desembolsando por R$1 milhão, R$500 mil para pagar um remédio de alto custo, que era do Estado ou da União a responsabilidade, mas ele é o que está mais perto do munícipe. Então, se o Tribunal de Contas, se o Ministério Público, ele consegue ter uma leitura que isso tem acontecido num monte de município que não tem condições de pagar, então ele já tinha que acionar o Estado. O Estado não pode deixar faltar remédio de alto custo. A União não pode deixar de faltar, né, condição daquele remédio ser produzido, né, para que possa ser distribuído pelas secretarias estaduais de saúde. Então, essa articulação em si, o controlador entende que o papel dele não é só punir, mas é criar a condição daquela política ser executada, né, o observatório vai trazer um pouco esses elementos, essas informações, né, para ajudar e potencializar a ação dos órgãos de regulação, porque nós não somos contrários ao Ministério Público, não somos contrários ao Tribunal de Contas, são órgãos que têm que existir, mas eles precisam entender que ali não é só uma canetada, ali tem que ter um olhar, né, de uma gestão de Estado, olhar a capacidade que o Estado tem de aplicar aquela determinada política pública ou ajudar a estruturar aquilo também pelo Estado e pela União. Então, acho que o papel do observatório ele vai nos ajudar a trazer elementos para fazer esse debate de forma mais ampla. Fala, Rayane.
Não, eu até ia comentar esse exemplo. Então, tem estudos já que mostram, por exemplo, que ao pedir medicamento, o Ministério Público ele nem sempre considera quais são as responsabilidades dos municípios e dos estados. Então, acontece justamente o que o deputado falou. Decide demandar aquela política ou aquela questão de saúde do município, quando na verdade era uma responsabilidade do governo estadual. E isso desconfigura todo o Sistema Único de Saúde, né? Que tem uma lógica específica, que tem portarias, procedimentos próprios, que nem sempre os promotores conhecem ou conhecem, mas fazem ali pensam numa estratégia para conseguir aquela demanda de uma forma mais rápida, mas que acaba prejudicando a política pública como um todo. Então, nesse caso de medicamento de alto custo, isso acaba prejudicando a atenção básica, que é o espírito, o coração do Sistema Único de Saúde. Né? E uma outra coisa também muito interessante em relação aos tribunais de contas é que os tribunais de contas foram pensados, por exemplo, para fazer o controle do orçamento, né? Do uso do orçamento dos recursos públicos. Mas a gente já tem visto o Tribunal de Contas atuando no desenho de políticas públicas, indo pouco além da sua atribuição, vamos dizer assim, clássica, né? Como foi pensada na Constituição, e atuando na política pública em si. Né? Muitas vezes sem considerar ali qual foi o programa de governo que foi escolhido pela população quando votou no seu representante. Então, são ali interesses, às vezes, prioridades de servidores desses órgãos que acham que a política deve ser de um jeito ou de outro. Então, você está querendo dizer que o Tribunal de Contas está, vamos dizer assim, dando pitaco, é isso? Oferendo não. Isso, mas isso. É mais que pitaco, porque esses órgãos, eles ocupam uma posição muito importante de defesa de direitos e eles têm uma capacidade, um poder de difundir práticas, né? Então, eles podem, por exemplo, servir como estímulo de boas práticas na gestão, na administração pública, nem sempre o que acontece. Mas eles ocupam um espaço que torna isso possível para eles. Então, muitas vezes, o prefeito ou o secretário ele vai estar mais preocupado com a recomendação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do que com a legislação daquela política pública, porque, no fim das contas, quem é que vai controlar ele, quem é que vai escolher processá-lo ou não? São esses órgãos. Então, eles ocupam esse espaço de poder que, se bem utilizado, pode ser ótimo para as políticas públicas, difundindo boas práticas, levando à inovação de políticas públicas. Ou não, ou pode ser como uma forma de colocar interesses de servidores que não foram eleitos, né? Não é que você estava falando que o Tribunal de Contas tem interferido nas políticas públicas? Isso, tem interferido, exato. E às vezes, o seu papel, que deveria ser executado, não é feito. Então, aqui eu estou na Comissão de Finanças e Orçamento. Vira e mexe, chega para a gente PDLs. O que é o PDL? Você tem lá de decreto legislativo. Então, você teve lá uma fiscalização na CDHU, uma fiscalização no metrô, uma fiscalização em alguma obra pública. Então, o Tribunal de Contas foi lá e fez uma série de apontamentos, né, sobre aquela obra que teve a licitação, ela está no processo de execução. Só que hoje, você fazer uma fiscalização de uma obra, o contrato é de 5 anos. Aí chega para a gente aqui PDL de 1990, de 1994. Quer dizer, então assim, o Tribunal de Contas, em tese, fez o seu papel de apontar, só que não chegou para a gente a tempo a irregularidade para poder fazer a fiscalização. Aí depois de 20 anos que aquele contrato, né, teve irregularidade, ele já foi executado, né, de forma irregular, inclusive, porque o Tribunal de Contas apontou. Só que, ao mesmo tempo, o outro órgão de fiscalização do Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa, que devia apontar e fazer a fiscalização, não fez. Aí, para cá, a gente encaminha para o arquivamento do Ministério Público, porque já passou os 5 anos. Então, o Observatório vai começar a levantar tudo isso que tem também, que acontece hoje, entre o Tribunal de Contas, né, o Ministério Público e, às vezes, as Assembleias Legislativas de Estado, que têm o papel de fazer a fiscalização e muitas vezes não fazem. Então, o Observatório vai trazer um pouco esse elemento para facilitar, inclusive, o processo de transparência e fiscalização das obras públicas. Então, se eu detectei que já tem irregularidade numa licitação, eu vou deixar executar a obra? Não, tem que parar a obra naquele momento, fazer as adequações necessárias. Muitas vezes, né, numa licitação, a empresa que ganha, ela não tem capacidade da execução da obra. De executar a Aí obra. O Tribunal de Contas vai e faz o apontamento, mas a obra não é paralisada.
Ela continua, daqui a pouco ela quebra, daqui a pouco chama uma outra. Porque muitas vezes, deputado, acontece isso, isso. Daquela empresa ganhar a licitação, né, e parar uma obra. Às vezes você vê obras paradas aí 10, 15 E é prejuízo para o erário público. Então, o observatório ele vai trazer um pouco esses elementos que muitas vezes acaba acontecendo, que a sociedade não sabe que isso acontece. Né? Mesmo aqui, eu já vi várias vezes, eu faço questionamento, eu peço para refazer o processo, mas o limite muitas vezes é mandar para o Ministério Público arquivar algo que há 15 anos atrás estava irregular. Então, o observatório ele vai dar luz à sociedade a questão de transparência e fiscalização de obras públicas, que seria o papel do Tribunal de Contas do Estado, e às vezes ele aponta corretamente, mas depois não faz, dá continuidade na execução para aquela obra se transformar em irregular, ou muitas vezes para penalizar, né, o gestor público ou o empresário que fez uma obra, né, que não utilizou corretamente o recurso público. Então, acho que o observatório vai trazer esses elementos para que a gente possa fazer políticas públicas, né, de forma mais estruturada, né, nos municípios do Estado de São Paulo. E lembrando que o observatório não é só do Estado de São Paulo, ele vai fazer nacional, é para o Brasil inteiro, inclusive para trazer boas práticas que tem em alguns estados. É bom fazer comparação. Ó. Esse estado aqui funciona desse jeito, esse estado aqui está, né, muito atrasado, esse aqui já está todo automatizado, esse aqui chama os prefeitos, esse aqui faz um processo de formação, de qualificação, tem preocupação de formação dos gestores. E já tem tribunais fazendo isso. Então, você vai trazer as boas práticas que tem no país, né, para mostrar para os outros estados que ainda estão atrasados que você já tem boas práticas em fazer esse processo de fiscalização e acompanhamento dos municípios. Uma coisa que, né, além de produzir conhecimento, produzir os relatórios, como o Rafael já comentou, um dos objetivos do observatório é também ter essa atuação política no sentido de incentivar para que os órgãos de controle também tenham mais transparência sobre as suas ações, sobre a sua atuação. Então, claro, a gente quer produzir um conhecimento e trazer informações que ainda não são disponibilizadas, mas ao mesmo tempo também mostrar para eles que a sociedade quer saber mais. A gente precisa saber mais, os portais da transparência precisam melhorar, as informações sobre a atuação deles também. Isso precisa estar mais transparente para a sociedade. É mais claro, né? Precisa estar mais... Isso. A gente estava falando... E tem prefeitos, acho que eles é penalizado, estou te comentando aqui no intervalo, né? Às vezes não é por não ter feito, é por fazer. Pegar um prefeito, uma vez ele teve seu mandato cassado, ele recebeu um recurso na cidade, que era fazer uma cobertura de uma quadra. Só que o recurso, quando chegou, aquela quadra que ele ia cobrir, ele já tinha coberto. Aí ele pegou aquele recurso e cobriu uma quadra no outro bairro. Aí ele teve um apontamento, né, que ele fez uma cobertura de uma quadra que não era no lugar que estava estabelecido. Quer dizer, não é que ele não fez a cobertura, ele fez uma cobertura de quadra num outro lugar que não era o que estava designado. Aconteceu, perdeu o mandato. Você vê, não houve um processo de corrupção. Né? Ele não desviou o dinheiro que era para fazer. Não, ele fez a obra. Ele fez a obra. Não fez o lugar. Só que não fez o lugar. Aí ele foi sido determinado. Aí ele foi condenado, perdeu o mandato, né? Porque como é que fala, o órgão controlador, né? Tratou aquilo como se ele tivesse desviado o recurso público. Né? E ele usou o recurso público num outro lugar que não era o que estava estabelecido previamente, porque ele já tinha feito a cobertura com recurso próprio do município. Então, estou colocando isso com ele. E muitas vezes, né, o prefeito ele tem um apontamento, ele não sabe a quem procurar. Ele não sabe quais são os caminhos que ele tem que fazer. Então, o observatório vai trazer para eles elementos que eles vão saber, inclusive, como é que procura o Ministério Público, como é que procura o Tribunal de Contas, com quem conversa, como é que, né, vai buscar orientação para resolver o problema. Né, que o prefeito de boa-fé, e a maioria são prefeitos de boa-fé, né, eles não estão na prefeitura para malversar o recurso público, muito pelo contrário, eles querem fazer, muitos fazem milagre com o pouco orçamento que tem. Né, tem, às vezes, um ou outro problema, né, de gestão pública, tem, mas a maioria quer acertar. Tanto que a gente conversa com muitos prefeitos e secretários que eles não querem mais. Ele falou, eu não quero ser prefeito, eu não quero ser secretário, que eu deixe a prefeitura com 10, 12 processos que eu tenho que ficar respondendo. Agora, se tem um olhar, né, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, conversando com os prefeitos, conversando com as câmaras de vereadores, tentando buscar políticas públicas de gestão do recurso público, todo mundo vai ganhar. E o observatório, que ele vai fazer um pouco é trazer esses elementos para que os prefeitos possam ter mais segurança na tomada de decisão. E como é que vai ser? Eu queria saber do observatório, sobre o observatório, como é que vai ser a questão de manter o observatório, porque é uma associação sem fins lucrativos, né? Não tem, né? Como é que isso vai... Bom, a gente tá buscando apoiadores, né? Então,
fundações ou fundações, empresas que tenham interesse num tema e que se identificam com a causa, né? Isso é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo, a gente está buscando isso ainda. Então, a gente está divulgando o projeto, nossos trabalhos, divulgando a nossa ideia e, claro, abertos para conversar sobre isso com quem tiver interesse e com quem se identificar também. É importante, Sérgio, que ele vem estruturado a partir de universidade. Sim. Então, a universidade já vem com conhecimento acadêmico, já vem com um pessoal que já está estudando isso há um bom tempo e é algo que, de fato, é inovador. Nós estamos falando de um observatório totalmente inovador no país. Então, isso vai chamar muita atenção, porque é um desejo, uma necessidade de quem está hoje na política pública e ele vem trazer para os prefeitos, para os vereadores, para a gestão pública, pelo menos uma luz de como é que eu dialogo e eu fortaleço esses instrumentos hoje de fiscalização. E para a gente, no dia do lançamento aqui dessa frente parlamentar e quando o Rafael, a Rayane nos procurou para poder ajudá-los em fazer aqui essa audiência pública, porque nós acreditamos que tem que ter essa interlocução. E nós sempre defendemos, como disse, nós ajudamos a criar, quando eu falo nós, Partido dos Trabalhadores, a criar o Ministério Público. O Tribunal de Contas ele já é muito mais antigo dentro da legislação hoje no país, ele é um instrumento importante de fiscalização, de acompanhamento, de transparência, tanto que todos eles serão convidados para o dia do lançamento. Então, nós vamos convidar o Supremo Tribunal Federal, vamos combinar o Tribunal de Contas do Estado. O apoio do maior parlamento estadual. Aqui, a ideia é que venha todos os representantes, seja do Judiciário ou dos Executivos, no Estado de São Paulo. Nós queremos que os prefeitos venham, acompanhem aqui o dia, porque são os que mais demandam, os presidentes de Câmara, os vereadores, as próprias universidades, porque depois isso vai virar uma referência que outras universidades também vai olhar a partir desse trabalho da Getúlio Vargas, que tem um potencial também de fortalecer um observatório como esse. Então, acho que a audiência pública ela vai dar luz a uma proposta que há muito tempo muita gente queria fazer, e tanto o Rafael como a Rayane têm trazido para a gente aqui uma proposta, acho que é inovadora e vai ajudar muito a política pública no nosso país. Agora, Rayane, qual o impacto esperado do observatório para a sociedade? A gente... Pensando assim, a gente vê assim nosso público muito amplo. Então, primeiro, a sociedade sempre, as pessoas entender o que é, como a gente já conversou. Um outro é também para a produção de conhecimento. Então, a gente espera que com as informações que a gente traga no observatório, isso contribua para a produção de conhecimento na área, para a gente ter uma visão mais realista da empiria, através de dados, de como é que esses órgãos funcionam. Um outro público, ele está voltado para esses próprios órgãos, Então, incentivar boas práticas de transparência, trazer essa visão da sociedade para eles. E um outro público são os administradores, Então, prefeitos, secretários. A gente espera que a atuação do observatório, ela tenha efeito de forma ampla nesses públicos que eu comentei. Então, produzindo conhecimento, incentivando boas práticas e também o que o deputado falou, para que prefeitos e secretários tenham um conhecimento mais aprofundado de como esses órgãos funcionam, o que eles pensam, como reagir a uma ação do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, Então, é um pouco isso que a gente espera. Legal. E a ideia, Sérgio, que nós estamos falando de um processo que ele não é partidário, ele é apartidário, porque isso vale para qualquer gestor de política pública. Sim. Nós temos prefeitos diversos aqui no estado de São Paulo e prefeitos diversos no país afora. Então, quando a gente fala de ter esse observatório, o observatório que ele vai estar, como eu falei, ele vem a partir de uma universidade. Ele vem para ajudar na produção de conhecimento para que todos os prefeitos de todos os partidos possam depois se apropriar dessas informações. Então, é um projeto de fato para o Estado, para todo mundo, para a sociedade, todos, não é para um grupo de prefeitos A ou B. Perfeito. Gente, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu queria que a Rayane, ela quer... Rayane, né? Isso. Não é Rayana, Rayane. Rayane. Que ela falasse ou deixasse alguma consideração sua aí em relação ao teu trabalho como diretora de comunicação, com o Observatório do Controle. Bom, gostaria de convidar todo mundo, claro, para participar, secretários, prefeitos, pessoas que têm interesse no tema, mas também dizer que nós do Observatório estamos abertos também para conversar com pessoas que tenham contribuição, que tenham ideias, coisas que acham que a gente pode trabalhar no Observatório. Estamos abertos também para isso. Perfeito.
Deputado. Sérgio, agradecer mais uma vez aqui a TV Assembleia, sempre aqui aberto, que a gente possa apresentar aqui as audiências públicas, os nossos projetos. Agradecer ao Rafael, o presidente do Observatório, aqui a Rayane, que vai acompanhar toda a parte de comunicação e assim, já tem uma experiência profunda, tanto o Rafael como a Rayane em políticas públicas. Então é um debate que será muito importante. Então você, prefeito, secretários, vereadores, o pessoal que de fato quer que tenha uma política pública mais efetiva em relação aos órgãos de controle, você está convidado no dia 22 de março, às 16 horas, no auditório Paulo Kobayashi, contamos com a sua presença. E também com sugestões, acho que é importante você, que é gestor público e sente na pele hoje as dificuldades que tem desses órgãos de controle, dá aqui a sua opinião, que a partir de dados, não só, mas dados que a gente ouve falar, mas com dados estatísticos mesmo, mostrando o que tem, possa ajudar a fortalecer as políticas públicas na sua cidade e no nosso estado. Então, você está convidado dia 22 de março, às 16 horas, auditório Paulo Kobayashi. Conto com vocês e mais uma vez agradecer ao Rafael, a Rayane, por nos procurar, conversar com a gente no nosso mandato, para o nosso mandato ser esse instrumento de diálogo entre os poderes aqui no estado de São Paulo. Bom, gente, o deputado já fez o convite aqui, eu ia até lembrar ao nosso telespectador dessa audiência pública, mas o deputado Marcolino já fez o convite. Eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui da Rayane Vieira Rodrigues, que é a diretora de comunicação do Observatório do Controle. Rayane, obrigado mais uma vez pela sua participação. E deputado, nosso deputado já é nosso aqui, está sempre com a gente aqui fazendo programas, né, deputado? Queria agradecer a tua participação mais uma vez, sempre muito esclarecedor, né, nas suas falas aqui, deputado. Obrigado pela participação e parabéns, né, por esse trabalho, pelo lançamento que vai acontecer do Observatório do Controle aqui na nossa Casa de Leis. Obrigado, deputado. Agradeço. Bom, gente, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.